E aí, a gente trazer uma palavra aqui, uma reflexão maravilhosa sobre o ensino de Jesus, uma parábola, né? Lucas 18, a partir do versículo 9. Uma comparação aqui nesse caso, como uma parábola, uma figura de linguagem, uma comparação aqui entre um fariseu e um publicano. Quando nós ouvimos fariseu, é, não sei se por ignorância ou por a cultura que aprendemos, que fariseu é algo ruim. Não é. Fariseu nada mais naquela época principalmente, acho que até hoje existe, né, claro, na, na- principalmente no povo de Israel, pessoas que são fariseus, quer dizer, que obedecem em extremo ali, os maiores cumpridores da lei de Deus dada por Moisés. É o sacerdote, é pessoas que representam a Deus na terra. Não vou falar que são pastores e padres, porque o fariseu verdadeiramente ele não aceitou Jesus como Salvador. Alguns, né? Eles seguem firmemente a lei, eles negam a existência de Jesus ou acreditam em Jesus como um profeta qualquer. Então, quando a gente compara pastor, padre, autoridades hoje das igrejas cristãs, é uma forma errada. Mas é um simbolismo do que essas pessoas representam. Então, se fosse para dizer assim, o que é um fariseu hoje na prática? É um padre, é um pastor, mas a gente conhecendo a história não pode comparar, né? Porque o fariseu ele obedece à lei de Moisés. Muitos deles negam a existência de Jesus como Salvador, como Messias. Até porque é bíblico que isso tinha que se cumprir, que os povos de Deus israelitas iam rejeitar a Cristo, para que nós, os gentios, tivéssemos acesso à fé. Então, quando ele diz assim, a parábola do fariseu, de um cumpridor da lei, de um sacerdote, de um profeta ali, e o publicano. Quem é o publicano? É a pessoa que não tinha um compromisso com Deus, era um cobrador de imposto, muitos deles não conheciam e muitos deles não respeitavam a lei de Deus. Outros que conheciam e não obedeciam. Então fica aquela disputa ali entre o ímpio e o religioso. Hoje, as pessoas da igreja e as pessoas do mundo, melhor dizendo. E Jesus propôs essa parábola, né? Ele diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo para se considerarem justos e desprezavam os outros. Então hoje é o que a gente mais vê. Quando alguém usa a comparação que o fariseu hoje é um pastor, um crente, ou um católico, ou um cristão, cristão que eu falo assim, capa, né? A representação. Ele está falando que essas pessoas confiam muito em si mesmo, naquilo que fazem, nas obras da própria mão. E os publicanos não confiam nisso. Veja o que ele está dizendo. Dois homens subiram ao templo, foram para a igreja orar, com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro publicano. E o fariseu, posto em pé, orava para si mesmo, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças eu te dou porque não sou como os demais homens. Ele estava se colocando ali num patamar de superioridade, ele não era como os demais. Roubadores, ele estava falando que os outros homens eram roubadores, eram injustos e eram adúlteros. E ainda disse alto também. E eu não sou também como esse publicano que está aqui orando, né? Envergonhando aquela pessoa. Muitas vezes é isso que acontece. As pessoas do mundo chegam na igreja e são envergonhadas. Ah, eu não sou como fulano que está aí no mundo à toa. Muitas vezes constrange para que a pessoa passe a viver como eles vivem, achando que está agradando a Deus, né? Constrange aquele que chega para a pessoa sair daquela vida que estava e passar a ter a vida que eles têm nas igrejas e sem saber se isso é certo. E ele fala assim: eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço muito jejum. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Então ele estava falando assim: ó, quem não devolve o dízimo é roubador. Como é que ele está dizendo? É injusto, é adúltero. Quem não jejuma também está errado. Ele estava falando isso. Ele estava falando que Deus tinha que retribuir a ele, Deus tinha que abençoar ele, Deus tinha que amar ele porque ele fazia isso. Isso é Jesus que disse, não sou eu que estou dizendo. Eu não estou aqui falando que você devolver ou não devolver o dízimo é certo ou errado. Você fazer o que você faz é certo ou errado. Eu estou falando que você não deve confiar no que você faz, nas suas obras. Se você ajuda o pobre, Paulo disse que se não tiver amor, não tem valor de nada. Se você dá o seu corpo para ser queimado em benefício de outras pessoas, se não tiver amor, não tem valor de nada. Então é possível você salvar alguém de um incêndio, morrer lá e não ter amor. É possível você dar todos os seus bens para os pobres e não ter amor.
É o que Paulo diz em Coríntios. E o próprio Jesus fala aqui, ó, que esse publicano, ele orava assim, eu não sou injusto, ou esse fariseu, perdão, ele orava assim, eu não sou injusto, eu não sou adúltero e eu não roubo a Deus. Então é uma pessoa perfeita. Esse discurso, quem ouve esse discurso, queria ser como aquele homem. Peraí, eu vou ser dizimista, eu vou ser fiel dizimista. Eu não vou ser injusto mais. Eu não vou ser mais adúltero, porque o próprio Jesus fala que se a gente cobiça no coração, já está adulterando. Então, o discurso desse homem convencia as pessoas que ele era perfeito, e Jesus fala isso. Agora, olha como o publicano orava. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, um pecador. Então, o publicano ali, ele não fazia nada disso, mas ele reconhecia. Eu não sei se ele fez essa oração com base na oração do fariseu, que o fariseu, peraí, ele está se exaltando, faz tudo isso, a única coisa que eu tenho que fazer, que eu não faço nada disso, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, me aceite como eu sou, me mude se preciso mudar, mude o meu coração, porque eu sou um pecador. E aí Jesus fala assim, ó, digo que o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu. Porque todo aquele, o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, nós não devemos confiar nas nossas obras, ainda que você faça muitas coisas, ou nenhuma, ou uma coisa só, que você sinta orgulho no seu coração, não queira ser retribuído por isso. Porque a obra já foi consumada, Cristo já fez o que tinha que ser feito. Agora, qual é o segredo para nós triunfarmos na fé? É nós crermos que Cristo já justificou, já nos perdoou e produzir frutos de acordo com essa fé, com essa crença. Então ele diz assim, digo-vos que este desceu justificado. Você tem que reconhecer quem você é. O fariseu, veja se o fariseu, ele tinha necessidade de se arrepender? Não, porque para ele estava certo, tudo estava certo. Para ele, tudo o que ele fazia já era suficiente. Ele não tinha necessidade no coração dele de se arrepender, de reconhecer que era errado, que falhava. Ele achava que as falhas dele eram perdoadas por o que ele fazia. E o pecador, sabendo da condição de pecado dele, de falha dele, ele fez o mais certo. Senhor, ser propício a mim, pela sua tão pecador, tenha misericórdia de mim. Então é isso que faz nós sermos justificados, perdoados dos nossos pecados. Não seja como um fariseu. Fariseu seria bom cumprir todas as leis, mas reconhecendo que nós não somos nada, que se nós cumprimos é porque a misericórdia de Deus é nas nossas vidas, a graça de Deus. Então, se você quer ser justificado por Deus, se você quer ter a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a bênção de Deus na sua vida, eu não estou falando que você deixe de dar dízimo, que você dê dízimo, que você adultere ou deixe de adulterar, não. Eu estou falando para você não confiar nas suas obras, porque isso aí não vai justificar você diante de Deus, isso não tem peso de nada. Olha o que Paulo diz, ainda que eu fale todas as línguas, se não tiver amor, não tem valor nenhum para Deus. Ainda que eu tenha o dom de discernir, ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu tenha a fé de transportar os montes, se não tiver amor, não vale nada. Então hoje o que a gente vê mais é isso, as pessoas querendo se revestir de piedade, de boas obras, mas isso para Deus não tem valor nenhum, porque Cristo já fez a melhor obra, que foi morrer para todo aquele que crê tem a vida eterna. Ele morreu e ressuscitou para isso. Então nós não vamos anular, como diz Paulo também em Coríntios, não receba a graça de Deus em vão. Não faça com que a graça seja inútil na sua vida. Muitas vezes você é uma pessoa frustrada por isso, porque você faz tanto e não recebe nada. Porque você não deveria fazer tanto, você deveria crer. Somente crer. E como Paulo disse também, aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Tudo é possível que crê. A palavra de Deus, principalmente o Evangelho, se baseia, se fundamenta no crer, acreditar. A fé vem por ouvir a palavra de Deus e a dúvida vem por ouvir a palavra do diabo. Qual você tem dado ouvidos? Qual você vai dar ouvidos? Então que Deus abençoe a vocês, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tudo de bom. É a palavra lida, não tem interpretação, não tem revelação, não tem nada. É a palavra lida, como tem que ser. É a palavra de Deus, inspirada por Deus. Então, não acrescente nem tire nada disso aqui. E Deus abençoe você e a sua vida, e toda a sua família, todos os seus projetos. Tudo de bom.